E aí, tudo bom com você? Eu sou o Rafael do Hub Lock One e eu vou fazer uma breve apresentação da nossa solução para você, um overview mostrando os recursos do Hub Lock One de forma geral para que você possa entender um pouco de como nós podemos atender você no seu dia a dia da sua operação diretamente conectado com o SAP Business One. Vou te pedir licença para compartilhar minha tela e eu vou apresentar para você dois slides que, na nossa percepção, são muito importantes para poder explicar um pouco do que é a composição dessa solução que está sendo apresentada para você. Nesse slide, eu queria explicar justamente a dinâmica do que está sendo apresentado a partir dos controles que nós estamos disponibilizando para vocês, que te proporcionam, a partir de uma plataforma única, registrar todos os contratos, as obras, os projetos. Então, você consegue registrar aquelas operações onde você está atuando, cuidando bem das movimentações e manutenções que acontecem, para que a gente possa apropriar custos e receitas de forma correta, bem como o fechamento de faturamento ou medições daquelas obras ou dos projetos aos quais a gente está atuando. Tudo isso com o controle das operações em campo. E esse é justamente o nosso diferencial para qualquer outra solução que for apresentada para você no mercado. Por quê? Esse processo que eu acabei de falar com você, que é um processo operacional ou transacional, na nossa solução, ele acontece diretamente conectado com o SAP Business One, que te permite ter muito complexo corporativo e muita inteligência de negócio, permitindo que você tenha todas as amarrações com reflexo financeiro, fiscal, contábil e gerencial. Com isso, você consegue ter muita inteligência de negócio para levar as informações para investidores, para bancos, para fornecedores e para a diretoria. Então, o grande diferencial da solução que está sendo apresentada para você é justamente que a gente consegue trazer o processo operacional lá da ponta com muita integridade e muito bem amarrado ao back-office operacional. Por que que a gente faz isso? Porque nós somos uma solução certificada pela SAP, então tudo que vai ser apresentado para você aqui está diretamente conectado com o banco de dados SAP, numa única base de dados, com muita integridade, as informações são únicas, você não tem dados paralelos, então facilita a sua tomada de decisão. Para começar a apresentar a nossa solução, eu queria explicar que ela é totalmente na web, diretamente no navegador. Então você pode estar acessando ela de qualquer dispositivo, seja um smartphone, seja um notebook, da mesma forma que eu estou acessando aqui, um tablet ou qualquer outro dispositivo que você esteja acessando no seu dia a dia. Como ela é totalmente responsiva, ela vai se adaptando ao dispositivo que você está usando e te permite ter uma maior flexibilidade na operação aí do dia a dia. Para começar a explicar um pouco da solução que a gente está trazendo aqui para vocês, eu queria começar a partir desses dashboards que já estão compreendidos na nossa solução, que são os dashboards que a gente traz os principais controles que nós vamos ofertar aqui para você hoje. O primeiro deles é o dashboard que fala da disponibilidade. Disponibilidade essa que me permite saber tudo que eu tenho de equipamento, tudo que eu tenho na minha frota, tudo que eu tenho no meu parque de equipamentos disponível, em contrato, em manutenção, reservado ou até mesmo inativo. Esses equipamentos eles podem estar alocados em um projeto, por exemplo, de engenharia que eu estou fazendo, eles podem estar alocados em um contrato de locação ou eles podem estar alocados em um contrato de prestação de serviço, por exemplo, ou até mesmo parados aqui no nosso parque, ou em manutenção, passando por uma manutenção realizada pela nossa própria equipe ou por uma equipe de terceiros, né? Além dessas informações, aqueles equipamentos que estão em manutenção, eu consigo saber os que estão com a manutenção já realizada, manutenção próxima, manutenção pendente, ou até mesmo com a manutenção que já foi adicionada e está agendada para ser realizado. Além disso, nós temos o controle do faturamento para saber o fechamento das medições ou as apropriações daqueles custos dos equipamentos que estão sendo associados no dia a dia dos contratos ou no dia a dia dos projetos, onde quer que eles sejam alocados. Esses dashboards, eles refletem muito das informações dos nossos painéis, então cada um deles é alimentado pelos nossos painéis, como por exemplo o painel de manutenções, onde eu tenho todas as minhas manutenções preventivas, o painel de faturamentos e o painel de disponibilidade.
Painel de disponibilidade esse, que ele me mostra todas as informações por cores. Então, o que está aparecendo para mim verdinho aqui são aqueles equipamentos que estão disponíveis. Se eu filtrar, por exemplo, aqueles equipamentos que estão em contrato, ele vai aparecer para mim uma lista de toda a minha frota ou todo o meu parque de equipamentos que encontra-se alocado em algum projeto, em alguma obra ou mesmo um contrato, né? E eu posso buscar também aqueles equipamentos que estão em manutenção, que eles vão ficar laranjas, por exemplo. Essas amarrações e esse status, esse painel, ele muda automaticamente conforme as ações que nós vamos envolvendo os nossos equipamentos no dia a dia. Dessa forma, não sei se você já viu uma apresentação do SAP Business One, mas essa seta amarela que aparece para nós aqui na coluna, ela nos permite aprofundar nas informações. Então, se eu clico na seta amarela aqui, do chamado, por exemplo, 815, eu vou aprofundar na informação desse chamado, chamado esse que está tendo uma atuação de manutenção no meu equipamento. Esse chamado, ele tem alguns status, tipo de problema, subtipo e motivo. Para que me servem esses parâmetros? Aqui numa outra guia, eu vou aproveitar para abrir o meu painel de chamados de serviço. Em paralelo ao chamado que está aberto, eu estou abrindo em uma outra guia esse painel. Nesse painel, eu consigo filtrar, por exemplo, todos aqueles chamados que estão com status aguardando peça, onde a manutenção é corretiva, por exemplo. Ou eu posso filtrar só aqueles que são corretiva, onde o subtipo do problema é quebra. Então, ele trouxe aqui para mim 13 chamados, dos quais eu posso vir aqui e procurar aqueles que estão com o equipamento parado. Eu tenho dois, um aberto e outro com a peça já liberada. Então, eu consigo ir acompanhando por técnico, por agendamento. Então, eu tenho o início e o término programado, que eu posso filtrar por essa data aqui, para eu poder acompanhar a programação da agenda ou do calendário da minha equipe a partir deste planejamento nesse painel. E também essas amarrações elas ficam restritas a um usuário como o meu, que é um usuário gestor. Se eu estiver falando de um colaborador específico, ele pode ter o acesso dele mais limitado. Eu vou abrir um outro navegador aqui e mostrar para você como nós temos aqui, por exemplo, um acesso de um colaborador que ele fica limitado. Então, eu vou abrir aqui a minha base, a mesma base que vocês estão me vendo acessar ali, com acesso restrito do colaborador, @lockone.com.br, a senhazinha, e quando eu acesso, o colaborador tem um acesso muito mais restrito, onde ele consegue ver apenas aqueles chamados que estão direcionados para ele. Então, ele consegue ver aqui o que está designado para ele poder atuar. Então, ele já entra direto no celular dele e consegue ver as 9 ordens de serviço que estão para ele atuar. No outro acesso, eu, como gestor, posso vir aqui e filtrar aqueles chamados que estão associados ao colaborador modelo. Então, eu tenho os mesmos 9 aqui e eu sei onde ele está atuando. Então, o colaborador em si tem um acesso restrito, onde ele vê apenas o que está designado para ele, e o coordenador da manutenção tem condições de ver todas as informações. Voltando para a nossa ordem de serviço, então é um equipamento que está falhando. Quando eu venho aqui no processo de confirmação, eu consigo enviar um e-mail de confirmação para o meu cliente, para o meu mestre de obra, para o meu gestor lá do projeto, para que ele faça a aprovação no próprio e-mail. Então, ele tem condição de aprovar ou reprovar no próprio e-mail. Eu tenho a data da minha programação, que é quando eu estou planejado para realizar essa manutenção. Eu tenho um campo de anexos e um campo de assinatura. Esse campo de assinatura, ele tem a assinatura registrada no próprio touch. Então, eu consigo registrar a assinatura em qualquer dispositivo em tempo real. Eu tenho os campos de usuário. O campo de usuário é um campo personalizado no SAP. O SAP te permite criar quantos campos você quiser e nós temos condições de exibir todos eles aqui. Mas aqui é um pouco mais onde a grande mágica acontece. Por quê? É, eu estou realizando aqui uma manutenção que a gente denominou ela de manutenção interna. Por que manutenção interna? Você pode ter equipe própria de manutenção e equipe externa. Quando for manutenção interna, é com a equipe própria. Quando for manutenção externa, é uma ordem de serviço específica para você associar um fornecedor terceiro. Então, eu já vou gerar o contas a pagar para esse fornecedor terceiro. Eu tenho o meu equipamento aqui, que é o VA6561, onde eu estou realizando a minha manutenção. Na pré-execução, o técnico solicitou um cano de 6 metros e um filtro de ar.
Esses itens geraram um pedido de compra, ele pode gerar solicitação de compra, que é um documento preliminar, e o pedido de compra, que é um documento mais avançado na cadeia da compra aí. E ele gera esse documento justamente com a setinha amarela, porque já é o documento lá dentro do SAP, para passar por toda a alçada de aprovação SAP, respeitando justamente esses critérios do próprio SAP. Quando a minha equipe de suprimentos libera esse equipamento é liberado para o técnico para ele poder atuar nessa manutenção. E ele pode atuar nessa manutenção, inclusive registrando se esse custo dessa manutenção vai ser reembolsável. Então, se eu estou falando de uma construtora ou de uma prestadora de serviço que tem cada obra, cada mina, cada cliente dela ali, onde os equipamentos estão alocados como um centro de custo, aquele centro de custo precisa reaver esse valor para mim quando se tratar de um mau uso, por exemplo, por parte do cliente ou de um problema que não foi provocado por responsabilidade de nós que estamos alocando aquele recurso. Então, por exemplo, se eu sou uma construtora e eu tenho uma série de obras, cada obra é responsável pelos seus custos. De um custo total que estava em R$ 1.382, R$ 560 precisam ser reembolsados no caixa da matriz, porque foi mau uso do operador lá na ponta. Então, ele gera aqui um documento de receita que é um pedido de venda. Então, a gente consegue já gerar os documentos de despesas e os documentos de receitas associados àquelas manutenções. Mas como que eu consigo comprovar isso? É porque, associado a cada equipamento desses, eu consigo registrar o que nós chamamos de checklist. Esse checklist ele pode ter perguntas de múltipla escolha ou um campo aqui de texto livre onde eu consigo digitar as informações, essas perguntas e esses campos vão ser construídos por vocês durante o projeto de implantação. Então, a gente vai parametrizar isso aqui junto com vocês. E eu posso ter um croquis da máquina. Croquis esse, que onde eu clicar aqui, eu marco um xizinho e registro alguma avaria que eu identifiquei. Além do campo de assinatura do checklist especificamente e de um campinho de anexo. Nesse campinho de anexos, como eu abri aqui no meu computador, ele vai abrir a galeria do meu computador e me permitir anexar algumas fotos. No caso de quem está lá na operação do dia a dia, ele vai abrir a câmera do celular para que a pessoa faça o registro dessas fotos em tempo real lá no próprio celular. Essas fotos, por sua vez, junto com o checklist, vão para um PDF, que é o PDF desse checklist, com as perguntas preenchidas, o croquis também devidamente preenchido e as fotos todas impressas nesse checklist para poder fazer essa comprovação do que foi realizado lá na ponta. Aqui nós estamos falando de custos que vão ser apontados diretamente para um equipamento. Então, no conta corrente desse número de série, eu tenho um custo de 1.382 e um reembolso de R$ 560, ou uma receita de R$ 560 quando eu estiver falando de prestação de serviço, por exemplo. Mas eu posso ter custos eventuais, como, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, documento relacionado a essa ordem de serviço, eu tenho um pedido de compra que é de uma despesa complementar. Esse pedido de compra dessa despesa complementar é um café que o nosso técnico lá que estava fazendo o serviço foi tomar. E quando eu venho aqui em anexo, eu consigo baixar a foto do café que ele registrou lá em campo. Esse registro desse café, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o número do pedido de compra, agora eu estou na tela do SAP, tá, pessoal? Essa tela é a tela do SAP, que é o back-office, onde eu tenho diversas informações a partir daqueles registros que eu faço nas operações em campo. E eu tenho condições de construir alguns dashboards aqui, como, por exemplo, resultado por cliente, onde eu tenho o resultado de cada um dos meus clientes, como, por exemplo, despesa em contrato por número de ordem de serviço, ou até mesmo medições em aberto. Então, eu consigo ter o registro dessas informações aqui de forma personalizada para que eu consiga ter a tomada de decisão facilitada. Mas voltando ao nosso pedido de compra, ele está aqui no meu Ctrl+C, eu copiei ele. Se eu vier aqui, eu vou vir aqui no binóculo e procurar pelo pedido de compra de número 125, que é aquele pedido de compra de um café que está associado ao chamado serviço. E quando eu abro o mapa de relações, ele me dá o histórico daquele custo.
o histórico daquela despesa, que foi uma despesa eventual. Eu posso ter feito um adiantamento de viagem, por exemplo, para esse técnico aí de R$ 1.000, R$ 200, e ele já gastou R$ 25. A próxima caixinha aqui pode ser justamente o saldo do adiantamento dele. Ou pode ser, por exemplo, um cartão corporativo que ele tem. De forma que, mesmo estando no pedido de compra aqui, se eu clicar no chamado de serviço, eu consigo ir na origem dessa informação, né? Uma ordem de serviço com a peça liberada, uma corretiva por quebra, onde o equipamento está parado, que é justamente a ordem de serviço que nós estamos atuando aqui. Essa ordem de serviço, por sua vez, ela tem também um layout de impressão em PDF. Então vocês vão perceber que diversos dos documentos que nós estamos mostrando aqui têm esse layout de impressão já pronto no default para que você possa gerar. Aquele custo que eu falei eventual aqui foi do café. Mas esses custos aqui, que eles são associados ao resultado do equipamento, eles podem gerar para nós, por exemplo, aqui no SAP, um relatório que a gente chama de relatório de resultados. Então, se eu vier aqui, ó, relatório de resultados ou demonstração de resultados por equipamento, e eu puxar aqui, ó, uma data maior, até hoje, um período aí de 5, 6 anos, quando eu faço essa pesquisa, ele abre para mim um relatório onde eu tenho movimentações de despesa e receitas associados a equipamentos e a contratos. De forma que, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, eu vou pegar esse número de série aqui, ó, NS78789. Eu posso ir lá no nível do número de série, NS78789, e procurar o resultado daquele equipamento especificamente dentro da minha frota. Quando eu faço isso, ele traz para mim as movimentações de despesa e receita associados àquele equipamento. Então, ele me dá também o saldo daquele equipamento. Eu posso, inclusive, pegar o projeto que ele está alocado, ou o contrato onde ele está alocado, que no caso aqui é o 30, e fazer um filtro. Se eu fizer esse filtro pelo contrato especificamente, ele vai me trazer um resultado de todos os equipamentos que estão associados lá. Então, quando eu faço isso, eu tenho despesas e receitas associados a N números de série, e aqui embaixo eu tenho o saldo desse meu contrato número 30. Além disso, eu posso fazer um filtro pelo CNPJ, porque esse meu CNPJ final 120 pode ter diversos contratos, e quando eu faço essa pesquisa, ele me traz o resultado associado aos diversos contratos dele. Esse relatório aqui ele me dá em 3 páginas, porque o resultado aqui é maior, 306.086, em cima desse CNPJ. Por quê? Qual que é a lógica com que nós atuamos aqui? O SAP trata todos os itens ou todos os equipamentos como um centro de resultados. Então, esse número de série aqui, em tempo real, nós vamos construindo o que nós chamamos de histórico de itens. Então, para cada patrimônio, para cada equipamento, para cada frota ou tag, conforme você preferir chamar, eu tenho as minhas movimentações e os meus resultados. De forma que, por exemplo, se eu abrir aqui esse caminhão Iveco ou esse estabilizador, quando eu entro no histórico desse equipamento, eu vejo todas as manutenções nas quais ele passou e todos os faturamentos pelos quais ele passou. As movimentações que associaram receita a ele e as movimentações que associaram despesas a ele. Nós já falamos um pouco das manutenções, de como que elas acontecem. Eu vou falar um pouquinho do contrato aqui. Se eu clico nessa setinha amarela e aprofundo nesse contrato, especificamente, eu tenho uma série de informações. Eu tenho um layout de impressão em PDF desse contrato também, da mesma forma que na ordem de serviço. Eu tenho dentro dele campos personalizados, dados de impressão, que são as cláusulas que vão vir impressas aqui nesse PDF. E eu tenho a composição desse contrato. Da mesma forma que eu expliquei para vocês que o SAP trabalha com itens, a minha prestação de serviço ou a minha locação ou o produto que eu entrego para o meu cliente, ele vai ser um item. Então, ele pode ser revenda com assistência técnica, ele pode ser terraplanagem, ele pode ser extração de pedra, ele pode ser locação, ele pode ser uma prestação de serviço complementar, ele pode ser uma coleta de resíduos, uma limpeza pública. Então, para cada um desses itens, eu consigo compor pacotinhos de contratos. E esse pacotinho de contrato, eu consigo fazer a dinâmica mais flexível aqui na amarração desses contratos. Então, por exemplo, eu tenho um equipamento aqui acompanhado de um operador.
A partir dessa regra de cobrança, que é essa regra aqui específica na minha base, faz um cálculo pro rata. Então, ele vai incidir um cálculo pro rata em cima do valor de R$ 25.000 por mês pelo equipamento, mais R$ 6.000 por mês do operador, onde o equipamento tem uma limitação de 200 horas para trabalhar e o operador uma limitação de 160, onde o valor complementar do equipamento é R$ 180 e do operador é R$ 130. Rafael, eu tenho uma empresa aqui que trabalha com prestação de serviço de manutenção. O meu cliente pode me pagar, por exemplo, os R$ 25.000 por mês por até 200 visitas e a visita adicional custa R$ 180? Sim, a dinâmica é justamente essa. Como a gente está tratando de itens, eu consigo fazer esse registro de forma muito flexível. Eu posso ter um item também com valor fixo mensal ou um item também que ele tem só valor de excedente. Ele não custa nada por mês, mas as quantidades que ele for utilizado, eu vou cobrar, por exemplo, R$ 10. Então, eu posso ter um contrato que ele vai ser por medição. Como assim por medição? Eu posso ter uma medição que eu vou fazer assim, cada metro cúbico movimentado de terra eu vou faturar R$ 10, por exemplo. Então, eu posso fazer essa medição. Eu tenho os meus documentos de destino que me permitem faturar de forma dinâmica. Então, por exemplo, eu posso ter um contrato que atende a obra X, a obra Y e a filial Z. Esse contrato pode ter uma fatura única ou ele pode ter três faturas separadas, conforme eu acordar com o meu cliente lá, que ele quer que eu faça o faturamento para ele. Além disso, nós conseguimos registrar informações como, por exemplo, o saldo de empenho ou budget de contrato, que nesse caso aqui é R$ 600.000, e a partir do momento que eu vou fazendo as medições, eu vou fazendo essas associações. Nós ainda temos condições de fazer reajuste de contrato. Todas as renegociações ou atualizações desse contrato ficam aqui registradas nos documentos de origem. Todas as movimentações de envio de equipamento, devolução, substituição nessa obra, nesse projeto ou nesse contrato ficam registrados, bem como o histórico de geração de receita, de faturamento, de nota de serviço ou de fatura, bem como o histórico de manutenções desse contrato. Então, se a gente parte do controle por número de série, passando pelo contrato, dentro do contrato, eu tenho todos esses registros. E a partir dessas informações de receita que eu tenho associadas aqui, ele me gera o meu painel de faturamento. Painel de faturamento é esse que eu posso faturar tudo de uma vez, ou eu posso ir fazendo as minhas medições de forma periódica, conforme o que eu vou apontando lá dentro do meu contrato. Então, por exemplo, se eu venho aqui em detalhes da próxima fatura, eu vejo uma prévia do que está sendo faturado para o meu contrato. Eu consigo, inclusive nessa prévia desse meu contrato, apontar alguma leitura, como por exemplo aqui, apontar 2.000 horas trabalhadas nesse equipamento, e ele fazer para mim uma medição de um valor adicional ou um valor excedente. Olha só, esse equipamento estava sendo faturado apenas R$ 3.000 por mês. Agora, com a leitura anterior, que eram 512 utilizações, ele foi para 2.000, então ele tem 1.488 utilizações complementares. E ele tinha uma franquia só de 10, então ele teve 1.478 excedentes, sendo que cada uma custava R$ 100. Na minha fatura, eu tenho uma medição de 147.800 adicionais, além da mensalidade padrão daquele meu cliente. Se eu vier aqui, eu já consigo gerar essa fatura já conecta com a solução bancária, por exemplo, do próprio SAP e envia tudo em um único e-mail para o cliente. Ele recebe a nota de serviço dele, a fatura de locação, o que você for emitir para o seu cliente, junto do boleto bancário ou das informações bancárias em um único e-mail para ele poder efetivar o faturamento. Se a gente estiver tratando de uma locadora padrão, eu posso enviar também um boletim de medição, que é um documento prévio antes dessa fatura, para ele poder estar acompanhando. Voltando rapidinho na manutenção, eu não mostrei para vocês a questão das manutenções preventivas. Eu falei de uma manutenção corretiva que acontece dentro do contrato e da medição desse contrato. Sobre as medições, eu consigo trazer as informações de rastreadores, por exemplo, ou de equipamentos que ficam lá monitorando a utilização no dia a dia da operação, e eu tenho também um painel de leituras, onde eu consigo fazer os apontamentos do meu contrato através de uma planilha que eu posso importar. Então, eu posso ter um mestre de obra, eu posso ter um coordenador operacional, que ele vai importar as informações via Excel, ou eu posso vir aqui e lançar
os orímetros ou os odômetros ou o que quer que seja para poder fazer esse apontamento aqui dentro. Esse apontamento me serve tanto para o faturamento de excedente, como também para o meu painel de manutenções preventivas. Painel esse que fica colorido automaticamente conforme vai chegando a preventiva. E ele respeita o que chega primeiro, seja o contador limite, que no caso de veículo pequeno é odômetro, quilômetros, por exemplo, ou no caso de equipamentos é o orímetro, né, trabalhado pelas máquinas, ou a data. O que chega primeiro, ele vai gerar as ordens de serviço automaticamente. Nós temos um critério que é opcional, ele pode gerar as ordens de serviço automaticamente ou você pode vir aqui no painel gerar elas manualmente. Mas na nossa experiência ultimamente tem sido muito mais útil já gerar as ordens de serviço automaticamente do que deixar na mão da equipe da manutenção que pode postergar uma manutenção porque tem um feriado no horizonte e por aí vai. Então a gente prefere deixar essa marcação como automático para ir gerando as ordens de serviço e lá naquele painel de chamados de serviço organizar a urgência e os agendamentos. Esse planejamento das ordens de serviço, se eu clico na setinha amarela aqui do número da manutenção, tem ali a primeira, segunda, terceira manutenção de cada equipamento. Quando eu pesquiso um equipamento especificamente, então eu estou pegando aqui um gerador de 100 kVA, eu registrei para esse equipamento, para esse modelo, então quer dizer que se eu comprei 20 desse gerador, o plano de manutenção vai ser o mesmo para todos eles. Então, eu registrei a esse modelo de equipamento aqui um plano de manutenção. Plano de manutenções esse que tem os ciclos, 200 horas, ou 90 dias, 400 horas, ou 90 dias, e ele vai somando esses dias todos aqui, bem como as leituras de medição. Então, com 200 horas ou 90 dias, eu vou fazer checagem de vazamentos. Então, eu tenho um quantitativo aqui, zero, do que eu vou usar do estoque. São só itens que eu vou conferir. Lá em 1.400 horas, eu vou, em 1.200, ó, eu vou drenar e completar fluido. Em 2.400, eu vou efetivar a troca de algum componente. Como eu estou fazendo a troca, ele me gera aqui, ó, a necessidade de estoque. Eu posso, inclusive, adicionar algum item a mais, né? Nessa consulta do estoque aqui, tanto na ordem de serviço como aqui no painel de manutenções, nós conseguimos personalizar essa tela para facilitar para você no dia a dia. Por quê? Se você tem um modelo de item específico, nós conseguimos colocar filtros aqui para facilitar para você, além de conseguir colocar colunas de depósitos e estoques aqui para você poder conferir. Então, por exemplo, se eu estou olhando um item aqui como esse aerador aqui, esse aerador eu posso ter uma unidade na matriz, outras 5 unidades na filial X, outras 10 unidades na filial Y, e em estoque no total eu tenho 30. Então, eu consigo acompanhar esses saldos de estoque. A gente consegue personalizar essa visualização para você conforme você preferir. E ele vai gerando as ordens de serviço automática de forma que se eu clico na setinha amarela aqui, eu já sou direcionado para aquela ordem de serviço onde foi realizada a manutenção. Essa manutenção, por exemplo, aqui foi gerada no nosso equipamento, na pré-execução foram solicitadas as peças e foi aplicado um filtro de óleo nessa manutenção, por exemplo. Eu falei com vocês das manutenções e tem um recurso aqui que é interessante, que é o seguinte: quando eu gero a ordem de serviço, ela pode vir lá da preventiva. A primeira opção que nós temos dessa ordem de serviço é uma pré-manutenção. Essa pré-manutenção é uma manutenção onde eu vou avaliar o que vai ser realizado com o meu equipamento. Então, nessa pré-manutenção, eu vou lá fazer um diagnóstico, eu posso conferir que tem uma peça complementar, alguma coisa para eu utilizar nessa manutenção. E quando eu vou converter ela para manutenção efetiva, eu posso fazer ela para manutenção interna, que é uma manutenção realizada por equipe própria, ou manutenção externa, onde eu venho aqui e seleciono um fornecedor para eu poder estar associando nessa ordem de serviço para poder pagar esse fornecedor posteriormente, depois dele realizar essa manutenção para mim. Além dessa manutenção, a gente ainda tem alguns controles, como por exemplo a alçada de aprovação, que eu consigo acompanhar todas as aprovações que forem registradas associadas a qualquer um dos equipamentos, né? Falando de gestão de frotas, nós conseguimos registrar é, algumas outras despesas, como, por exemplo, um chamado de portaria, que é onde eu vou registrar quem saiu com cada um dos veículos, quem fez o que com cada um dos veículos, porque é importante o registro da portaria, porque nessa ordem de serviço de portaria, eu faço o apontamento. Deixa eu só jogar outra tela aqui para vocês.
eu faço o apontamento do que foi realizado. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui essa ordem de serviço de portaria, eu tenho algumas aqui na minha base. Quando eu entro aqui, eu vejo o registro daquele apontamento da portaria. Então, se alguém saiu com o veículo, essa pessoa precisa apontar que dia e que hora e qual era o destino que ela estava indo. Além disso, a gente registra o checklist dessa ordem de serviço, né? Então, com o veículo que está sendo realizada a manutenção, eu faço justamente essa amarração e eu registro esse chamado de portaria. Além do chamado de portaria, nós temos ainda o controle de multa de trânsito, abastecimento de combustível. A cada abastecimento de combustível, o nosso técnico pode fazer, ou o nosso operador, o nosso vendedor, quem tiver com a nossa gestão de frotas aí, ele faz o apontamento do valor abastecido, bem como da quantidade em litros e do tipo de combustível que ele abasteceu, para poder liberar para processamento e gerar um pedido de compra para aquele fornecedor que a gente vai pagar. Se eu tiver um comboio próprio ou um tanque próprio, ele já faz também o consumo desse comboio ou desse tanque próprio. Além disso, nós temos a opção de, através de um integrador de multas, trazer as multas automaticamente, né? Então, ele consulta todas as placas de vocês dentro da base do Detran, seja nacional, municipal ou estadual, né? Aqueles Detrans que disponibilizam essas informações para nós e a gente insere aqui uma ordem de serviço do tipo multa de trânsito, ordem de serviço essa, que já cai automaticamente aqui para a gente poder realizar o pagamento dela. Como ela chega antes em papel, então eu tenho aqui ó, uma multa nesse polo aqui, dirigir o veículo sem possuir CNH, e ele já me gerou um pedido de compra. Como ela chega antes de chegar em papel, eu certamente consigo pagar essa multa, por exemplo, de R$ 880 com 40% de desconto. Então, uma multa de 880,41, quando eu pago ela com 40% de desconto, eu pago ela R$ 528. E como eu fiz o registro do meu condutor, ao fazer o registro desse condutor, eu não preciso pagar aquele valor dobrado. Valor dobrado é esse que, quando eu não consigo identificar o meu condutor, eu preciso pagar R$ 1.760, no caso dessa multa de 880,41, porque eu não identifiquei o condutor e a multa foi para o CNPJ. Então, a gente consegue fazer uma economia aqui muito grande por registrar o condutor que está no veículo e registrar a multa automaticamente antes mesmo que ela chegue em papel para você no dia a dia. Além disso, para você que tem uma frota de veículos, né, quando eu estou mostrando aqui esses dashboards, essas informações, elas vêm todas a partir das placas. Então, no próprio SAP, nós temos alguns relatórios personalizados. Esses relatórios são todos modelos que nós temos e nós dividimos eles com vocês. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, todas as minhas manutenções externas, eu tenho se a peça foi liberada para manutenção sim ou não, em qual equipamento e qual o chassi, qual a placa, qual o tag, qual o número de série daquele equipamento, bem como a peça onde foi aplicada, né? Então, consigo, por exemplo, gerar um gráfico a partir dessas informações, mas eu tenho aqui como, por exemplo, filtrar essa tabela. Então, já tem até um filtro feito aqui, ó. Eu quero saber todas as manutenções que não foram liberadas ainda e a solicitação é um adesivo de vinil. Se eu procurar aqui, olha lá, eu tenho um adesivo de vinil que foi solicitado. Então, eu sei que eu preciso comprar um adesivo de vinil para uma manutenção externa. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, em manutenção interna, vamos fazer esse mesmo filtro aqui. Olha lá, ó, manutenção liberada igual a não. E procurando pelo adesivo de vinil. Ó, nas manutenções internas eu já tenho uma necessidade maior. Eu preciso comprar 28 adesivos de vinil. Então eu sei que eu preciso comprar 29. Uma compra aí que é fundamental de eu fazer nesse momento. Outros recursos que nós temos, eu vou até mudar de base aqui, vou trazer uma base de frotas, onde nós temos algumas amarrações bem específicas aqui. A gente consegue trazer o resultado por placa. Ah, como eu mostrei o abastecimento, eu registro uma informação básica, que é o litro de combustível versus a hora ou o odômetro daquele veículo que ele trabalhou. Se eu tenho isso, eu consigo tirar em um relatório simples uma média de quilômetro rodado por litro de combustível ou hora trabalhada por litro de combustível daquele equipamento ou daquele veículo, além de ter a possibilidade de gerar um relatório como, por exemplo, esse aqui de controle de custo. Nesse relatório de controle de custo, eu tenho todas as minhas placas, o tipo de custo que eu gerei, com qual fornecedor eu gerei e o valor. De forma que se eu vier aqui
e filtrar uma placa específica, ó, placa OPV 8899, já estava filtrado aqui. Eu tenho um saldo de R$ 7.650 de custo que ela me deu, entre pedágio, multa, documentação, licenças especiais e outras despesas que eu tenho associadas à minha frota. Beleza? Por fim, eu gostaria de mostrar um recurso para vocês, que é um recurso super bacana que nós temos. É um help. Esse help ele fica disponível para todos aqueles clientes dos nossos clientes. Então, se eu estou falando com uma construtora que atende uma mineradora, que atende, por exemplo, uma empresa qualquer, esse cliente final que é essa empresa qualquer, ele pode ter um login e senha, onde, a partir desse login e senha, ele faz a inserção de chamados de serviço. Ele consegue acompanhar todos os chamados dele aqui, ele pode vir aqui para algum equipamento específico que ele tem lá associado aos contratos dele, ele pode vir aqui e solicitar uma prioridade e a manutenção que ele quer fazer. Além disso, nós temos ainda um portal do cliente, onde o cliente, a partir de um login e senha, aí agora eu estou falando das pessoas no administrativo do nosso cliente. Ele consegue acessar aqui contratos, ver todos os contratos que ele tem ativos. Ao acessar esse contrato, ele consegue ver dentro do contrato o que que ele tem de equipamentos associados lá dentro, bem como, por exemplo, o histórico de faturamentos. Se ele vier aqui no histórico, ele consegue consultar uma fatura antiga e ver o que é que estava sendo faturado para ele, por exemplo, lá naquela ocasião, né? Além de conseguir ver quais equipamentos que ele tem ativo nos contratos, né? Ele consegue acompanhar um pouco o dia dele, o dia a dia dele aí enquanto cliente. Por fim, toda a nossa solução funciona em cima de uma API robusta, de forma que, se você em algum momento da minha apresentação pensou aqui, mas eu preciso integrar com o software de telemetria dos meus equipamentos, eu preciso integrar com algum software específico. É bem simples aqui, então, por exemplo, pensando na telemetria, se eu precisar vir aqui gerar uma ordem de serviço de manutenção, eu faço um service call insert, que é a inserção de um chamado de serviço, onde eu tenho campos obrigatórios SAP, que são os que estão em cinza, eu posso ainda complementar com alguns, e após ter preenchido todos esses campos, nós vamos gerar o JSON. JSON é algo que o seu fornecedor lá de telemetria ou do software que vai se integrar à nossa solução precisa desse endereço para poder conectar com a solução dele. E ele já vai fazer essa submissão, ele já vai submitar essas informações diretamente dentro da nossa solução para poder estar associando todas essas amarrações. Caso você queira saber um pouco mais, pode falar com o parceiro responsável pela sua empresa para a gente poder estar agendando uma demonstração. Eu fico por aqui e agradeço a atenção.